Meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos, trazendo aqui no nosso canal mais uma mensagem a respeito da conscientização social e política dos nossos amigos e amigas que seguem as nossas redes sociais, grupos do WhatsApp, enfim, aquelas pessoas que têm contato direto ou indiretamente com os nossos comentários. Esse é o 6º comentário que nós produzimos aqui no nosso canal Conscientização Social e Política a respeito do candidato a vereador ou do vereador que já exerce o seu mandato. Fizemos o primeiro comentário sobre a Câmara de Vereadores, as suas funções, a sua importância no município ou não, quando ela se torna inoperante. Mas agora nós vamos trazer mais um comentário, depois de nós produzirmos 4 outros comentários sobre o vereador e as suas funções, o que faz um vereador, o que não deve fazer um vereador. E agora nós vamos trazer a responsabilidade do eleitor. Qual é a responsabilidade do eleitor nesse processo? Quando é que o eleitor ele tem culpa em que o vereador ou a Câmara de Vereadores não cumprem suas funções de acordo para aquilo que foi criada, no caso a Câmara de Vereadores? E quando é que o eleitor tem responsabilidade? Quando o vereador ele não cumpre as suas funções de acordo com aquilo que deve ser. De forma que uma coisa é você apontar os erros dos vereadores durante os 4 anos do seu mandato para aqueles que já estão exercendo o seu cargo de parlamentar mirim no município. Mas cabe também a responsabilidade do eleitor, porque foi o eleitor quem colocou aquele que tem o seu mandato ali na Câmara de Vereadores. De forma que há uma divisão de responsabilidades da parte do vereador, mas também dos eleitores que não souberam escolher bem nas campanhas passadas os seus representantes. Se faz necessário que o eleitor ele tenha consciência do seu voto, da importância ou não do seu voto. A campanha eleitoral é aquele momento em que o candidato a vereador ele se apresenta para a população e o vereador não obriga ninguém a votar nele. Ele faz o seu papel, que é a divulgação do seu nome, do seu número, mas também daquilo que ele pretende fazer durante o seu mandato nos próximos 4 anos. Recai sobre o eleitor a responsabilidade de escolher entre tantos o seu candidato a vereador. Assim sendo,
cabe a responsabilidade do eleitor ele ser consciente politicamente. Não é só no dia da eleição ir lá na urna e depositar o seu voto. Isso não é suficiente para que tenhamos a próxima legislatura parlamentares que deem conta do recado. A conscientização do eleitor é quando ele busca de todos os modos adquirir conhecimento necessário para uma boa escolha do seu candidato a vereador, bem como o seu candidato a prefeito. Fizemos aqui 7 comentários sobre o gestor público municipal, agora nós estamos fazendo sobre o candidato a vereador ou o parlamentar, quando em exercício do seu mandato, parlamentar mirim, o vereador. Mas essa é a nossa parte, a conscientização do eleitorado do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Mas cada eleitor, ele tem que buscar, e tem isso à sua disposição nas mídias sociais, na internet. Hoje existe inúmeros temas de livros falando sobre estes assuntos. É importante o eleitor comprar, se possível, livros de conscientização política. Além do mais, existem os jornais, revistas, existem os programas jornalísticos, tudo contribuindo para que o eleitor ele possa ter uma boa consciência do seu voto. O voto consciente é aquele voto em que o eleitor, com muita sabedoria, inteligência e conhecimento, ele faz uma boa escolha para o Parlamento Mirim. Assim sendo, essa responsabilidade do eleitor, ele não pode ficar imune, porque efetivamente é ele que vai escolher os candidatos, escolher a próxima legislatura na Câmara de Vereadores. Então é uma necessidade, eu diria que urgente, e nós estamos no século XXI em que as pessoas têm todos os meios, todos os mecanismos para ter essa boa conscientização política. O eleitor ele tem que ser politizado. Não adianta querer fugir deste assunto, não adianta, porque as coisas mais importantes que acontecem no nosso país, no nosso estado e no nosso município, passa pelo crivo político, passa pela aprovação de projetos, seja no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas estaduais ou na Câmara de Vereadores. Tudo passa pela política. Então, querer fugir deste assunto é pura ignorância. E a ignorância é o oposto da conscientização política. Mas, além disso, o eleitor ele deve pensar no bem coletivo da sociedade. A coisa vem na contramão da realidade e do que deve ser, porque nos pequenos municípios do nosso país, infelizmente, lamentavelmente, as pessoas têm agido com egoísmo, egocentrismo, o individualismo imperando. Eu estou bem, e aí não pensa nos outros, não pensa
no seu próximo, não pensa no bem coletivo, não pensa no bem-estar da sociedade de um modo geral, do município. Essa faceta social ela tem que ser mudada. Tem que entrar em ação uma nova sistemática, em uma nova forma de se fazer política com a participação do eleitor, pensando sempre no bem coletivo. Como é que eu posso estar bem se o meu vizinho não está bem? Como é que eu posso estar bem se o resto dos meus familiares não estão bem? Como que eu posso estar bem se eu ando na rua e vejo a maioria ou a grande maioria das pessoas infelizes? Muitas vezes a gente conversa com as pessoas e só vê a reclamação, a murmuração. Por quê? Porque o coletivo vai mal. Então o eleitor consciente é aquele que ele pensa no bem-estar de toda a população do seu município. Uma população feliz, ela contagia a todos os habitantes do município, da cidade. Mas quando a sociedade, na sua grande maioria, não vai bem, não está feliz, não está satisfeita, não está contente, isso também contamina os cidadãos no seu individual. De forma que o correto, o certo, o ideal é quando o eleitor ele for escolher e votar em determinados candidatos, ele sempre pensar no coletivo, no bem-estar de todos, daqueles que moram na zona urbana, mas também daqueles que moram na zona rural, nas comunidades mais distantes do centro urbano. Uma outra coisa muito interessante, relevante, no que diz respeito à responsabilidade do eleitor, é ele pensar nos serviços públicos para o bem de todos. É ele pensar que os serviços do município, prestados estes serviços pela máquina pública, pelos servidores do município, tem que chegar sem discriminação a todos. E quando você tem grupos políticos dominantes que não pensam no coletivo, não pensa na prestação de serviços à comunidade de um modo geral, mas sim direcionam estes serviços para o grupo que lhe apoia, que lhe acompanha politicamente, isso é muito mal, isso é muito ruim para o município. A máquina pública, o poder público, os agentes públicos, eles não são eleitos somente para dar assistência, prestar serviço a uma parte do município. Depois da campanha, todos têm que descer do palanque e atender às demandas sociais e colocar a máquina pública a serviço da população de um modo geral. Então, quando o eleitor ele for escolher o candidato a vereador ou ao candidato a prefeito, tem que pensar naquele cidadão que é postulante ou candidato, ele que tenha uma visão coletiva e que irá usar a máquina pública, os serviços públicos, não para autopromoção, não para o seu bem familiar, somente o seu grupo que o acompanha é que deve ser o beneficiado com a máquina pública, com os serviços públicos prestados.
Não é assim que funciona. Então, aqueles políticos profissionais ou politiqueiros que já exerceram mandatos e que têm usado desse expediente, direcionar os serviços públicos, a máquina pública, somente para um determinado setor da sociedade, ou uma banda da comunidade, ou para aqueles que o acompanham politicamente, não merecem a renovação do mandato, seja o prefeito, seja o vereador. Por quê? Porque tem que se ter a consciência de que a máquina pública, de que os recursos que entram todos os meses no cofre da prefeitura não é do gestor público municipal, não é do vereador, não é da Câmara de Vereadores com seus membros, não é do secretário municipal, não é do diretor da escola, mas é do povo. O recurso é do povo. Todos os equipamentos, sejam os imóveis, os automóveis, tem que estar a serviço do geral, da coletividade, da população. Nos pequenos municípios, quando um grupo político dominante assume os poderes, tanto na gestão pública municipal, prefeitura, secretarias e diretorias, então acham que são donos. E aqueles que, porque todo mundo se conhece, aqueles que não acompanharam politicamente o grupo vencedor, então são postos de lado e discriminados, tanto isso pessoalmente, pelos que ocupam os principais cargos no município, como também o uso da máquina pública e dos serviços públicos, dos recursos públicos, são direcionados somente para aqueles que acompanham o grupo vencedor. Isso não pode acontecer. Então, o eleitor ele tem que observar isso. Candidato tal, ele pratica isso, o direcionamento da máquina pública, dos cargos públicos, dos serviços públicos, dos recursos públicos, somente para ele, para os seus familiares e para aqueles que acompanham o grupo político dominante, esse está fora da política ideal, da nova forma de se fazer política. Esse tipo de candidato tem que ser banido da vida pública e é responsabilidade do eleitor expulsar esse tipo de gente, esse tipo de político da vida pública. Mas, além dessas funções importantes, desses esclarecimentos importantes, o eleitor ele precisa conhecer os candidatos. E para isso é necessário ter calma, ter tranquilidade. A campanha, ela tem os seus dias, o seu tempo, e o eleitor consciente, ele não fecha, a linguagem política é essa, ele não fecha de imediato com determinados candidatos, mas ele espera ouvir as propostas de todos os candidatos, conversa com todos os que lhe procura, fazem as perguntas necessárias, investiga a vida dos candidatos, procura saber, aqueles que têm mandato já, quais os serviços que ele prestou à população, o que ele tem feito como membro do Legislativo Municipal, quais as propostas que ele tem feito através de projetos de leis e de requerimentos. Então, essa parte é muito importante, conhecer bem o candidato. Mas não é conhecer só a pessoa do candidato, porque no interior todo mundo se conhece.
é conhecer as intenções do candidato, é conhecer, para aqueles que já são parlamentares, mirins, vereadores, é conhecer quais foram os seus projetos que ele apresentou, os seus serviços prestados à coletividade e as intenções que ele tem para a próxima legislatura. É necessário, não é porque, eu digo sempre isso, não é porque o candidato é bonito, não é porque fala bem, não é porque é de uma família política tradicional que você vai votar. Não, não é porque ele é sorridente, não é porque tem dinheiro, não. Não é porque ocupa uma secretaria, não. Não é porque presta serviço público, porque tem muitos que se utilizam dos serviços públicos porque ocupa um cargo estratégico no município e já usa aquele cargo para ser candidato e tirar proveito. Não. Se alguém ocupa um cargo público, ele é pago para prestar bem serviço à população. Ele não pode usar esse cargo para se promover e ser elevado politicamente. Não. Mas, além de conhecer os candidatos, é muito importante que o eleitor ele acompanhe de alguma forma, de alguma maneira, as atividades e os trabalhos dos vereadores na Câmara Municipal. Hoje, não é necessário alguém ir pessoalmente à Câmara de Vereadores, até porque as sessões são muito poucas. Aqui no nosso município são 2 sessões por mês, em 15 dias, 2 horas por sessões. Quer dizer, é muito pouco o trabalho pessoal dos vereadores na Casa Legislativa. Mas pode-se acompanhar os trabalhos da Câmara de Vereadores através de sites, através das mídias sociais. E cada vereador hoje, aquele que segue a modernidade, a eficiência, ele tem lá o seu perfil no Facebook, nas mídias sociais, e sempre a população, o eleitor, acompanhar os trabalhos, as divulgações do seu candidato que ele votou há 4 anos passados. Se não dá conta do recado, como nós dizemos aqui no sertão, tira, bota outro. Então é muito importante a participação política do eleitor lá na Câmara de Vereadores, de alguma forma. Se tem uma demanda na comunidade que se faz necessário um serviço para melhorar a infraestrutura, por exemplo, em uma localidade, em um bairro da cidade, lá em um sítio ou comunidade da zona rural, então o que se deve fazer? As lideranças locais se reunir com a população daquele local e preparar um requerimento e colocar diante do vereador mais votado daquela localização ou procurar a mesa diretora da Câmara e entregar o requerimento e cobrar uma resposta. Então, essa participação do eleitor é muito importante porque vai incentivar os vereadores a trabalharem mais durante o seu mandato para fazer jus o salário que recebem do dinheiro público. Além do mais, é muito importante que o eleitor, com consciência, ele vote de maneira muito cívica no seu candidato. O eleitor, ele precisa exercer esse direito de forma livre, democrática. O voto, ele
dá ao candidato, ao vereador, o direito de representatividade. Então o eleitor, ele não pode, em hipótese alguma, vender o seu voto. Esse ponto eu não poderia deixar de fora nesse comentário, falando sobre as responsabilidades do eleitor. Sabe por quê? Porque o candidato, quando ele compra o voto do eleitor ou dos eleitores, na sua cabeça ele tem o seu mandato como um empreendimento. Eu gastei tanto e preciso ter o lucro de tanto, porque eu fiz um investimento político. Então aquele candidato que chega na sua casa, que lhe procura e oferecer dinheiro ou um bem público ou qualquer outra vantagem pelo seu voto, expulsa ele da sua casa e denuncia às autoridades, ao Tribunal Regional Eleitoral. Grava a promessa que o candidato vai fazer na sua casa, para a sua família, para alguém da sua família, grava isso e denuncia na Justiça Eleitoral. Não pode. Por que não se deve vender o voto? Porque o candidato que tenta comprar o voto ou que compra o voto do eleitor, ele está cometendo um crime. A mesma coisa é o eleitor que vende o seu voto. Ele também está cometendo um crime. Ele foi induzido a cometer um crime. O candidato que dá dinheiro, que compra o voto, ele é um corruptor, e o eleitor está corrompido quando vende o seu voto, seja por dinheiro, seja por serviços prestados pela máquina pública, ou seja, por qualquer outra vantagem. Não se pode vender o voto, não se pode comprar voto do eleitor. Então o eleitor que vende o seu voto, ele está corrompido e está praticando um crime eleitoral. Existem penas para isso se for descoberto. Todo cuidado é pouco. E, infelizmente, a politicagem, a velha forma de se fazer política, tem muito disso. O candidato oferecer dinheiro ou vantagens ao eleitor para conquistar o seu voto. Não pode. E, finalizando esse comentário, uma coisa muito importante que eu preciso trazer à tona é o vereador, geralmente, e isso é de praxe, para ele conquistar o voto da população, da sociedade, dos eleitores, ele ou faz promessas ou faz propostas. Um dos dois. O correto é fazer propostas. Primeiro, apresentar os seus serviços, aqueles que já são vereadores, apresentar aquilo que já fez em prol da sociedade, do município, e fazer novas propostas para o seu novo mandato. E aí a responsabilidade do eleitor é ficar os próximos 4 anos no pé dele. A gente pergunta sempre, em quem foi que você votou na campanha passada? Se lembra qual foi o vereador que você votou? Geralmente se lembra. Pequenos municípios, todo mundo se conhece e todos sabem em quem votou. Aí se pergunta o seguinte, você cobrou alguma coisa do vereador a quem você votou na campanha passada, de acordo com as suas propostas? Aí nem lembra das propostas e nem cobrou nada durante os 4 anos passados daquele vereador. Tem casos que o vereador foge mesmo, se esconde, ninguém vê ele.
A maioria aqui do nosso município, lamentavelmente, nem aqui não mora. Mora em outros municípios, na capital, em outra cidade grande aqui do estado, né? Moram fora. Eleitos no município moram fora. Aí o eleitor, como é que vai chegar nesse vereador? Não tem como. Por isso que nós fizemos um comentário aqui da necessidade do vereador morar no município. Ele foi eleito pelo povo do município e precisa continuar morando no município. Então fica essa orientação, esse conselho de conscientização social e política, para que o eleitor ele saiba que tem responsabilidades também, se a próxima legislatura vai ser boa para o município, para a sociedade de um modo geral ou não. É responsabilidade do eleitor pensar conscientemente em quem vai votar nessa eleição deste ano. Terminamos assim esse comentário, mais uma vez solicitando a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like no vídeo, logo aí embaixo, compartilhe as nossas matérias com os seus contatos nas suas mídias sociais, ative o sininho para receber novas notificações e juntos vamos continuar fazendo a conscientização social e política para os nossos contatos, para os nossos seguidores nas mídias sociais e também nos grupos do WhatsApp. Até a próxima mensagem, até o próximo comentário de conscientização social e política.